Olá a todos, o meu nome é Miguel, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre o peso das mochilas nas crianças. Será que elas estão com um peso demasiado excessivo e temos que começar a reduzir? O Serviço Nacional de Saúde lançou o ano passado as suas recomendações sobre este assunto e começou por dizer que, ponto número 1, mais de metade das crianças em idade escolar têm mochilas com um peso excessivo e, ponto número 2, que as mochilas não devem exceder os 10% do peso da criança. Ou seja, por exemplo, numa criança de 30 kg, a mochila não deve exceder os 3 kg. Para além disso, dizem que este excesso de peso das mochilas nas crianças é um dos fatores mais preditivos, ou seja, um dos maiores fatores de risco para elas terem dores nas costas, e este ponto que eu vou referir agora é factual. Crianças com dores na infância têm muito mais probabilidade de terem dores quando forem adultos. Agora, esta ideia de que as crianças estão a carregar mais peso do que aquilo que devem, advém da premissa de que elas só devem carregar 10% do seu peso. Mas será que isto é mesmo verdade? Bom, antes de mais, é importante dizer que, apesar das crianças que têm dores na infância terem mais probabilidade de terem dores na fase adulta, não está provado que o excesso de peso das mochilas possa provocar algum desvio na coluna das crianças, nomeadamente hipercifoses ou até escolioses. Para quem não está familiarizado com estes termos, hipercifose é a corcunda a nível dorsal, que estamos normalmente a falar da zona dorsal, e escoliose é uma curvatura em S, que pode ser em S ou pode ser em C, mas que é vista de frente ou então de costas. Também é importante dizer que aquilo que os estudos dizem não é que as crianças devam carregar só até 10% do seu peso nas mochilas. O que nos dizem os estudos é que esta variação normalmente é entre 5% e 20%, mas mesmo assim eles não são conclusivos relativamente a este ponto. Ou seja, não conseguem confirmar que é este excesso de peso nas mochilas que provoca dores nas costas nas crianças. Para além disso, sugerem também que é muito mais inteligente nós abordarmos estes casos um a um, ou seja, individualmente criança a criança, do que estabelecermos uma métrica geral para toda a gente, que não serve a nenhuma criança, porque uma receita não serve para toda a gente, obviamente. Então, já percebemos que estes 10% não têm qualquer validação científica e é mais interessante e inteligente abordar deste ponto de vista, uma abordagem individual, ou seja, perceber se a sua criança tem a capacidade física para carregar uma mochila de 3 kg, de 4 kg, de 10 kg, independentemente do peso que ela tenha. E já que falamos de capacidade física, este sim é um fator preditivo para as crianças terem dores nas costas. Crianças tendencialmente sedentárias têm mais dores nas costas, crianças tendencialmente mais ativas têm menos dores nas costas. E para isto que eu acabei de dizer, há muitos estudos, há muita evidência científica a confirmar isto. Para além disso, outra coisa que também é muito importante é o fator psicoemocional da criança. Porquê? Porque crianças com estados depressivos vão ter mais dores e crianças que estão psicoemocionalmente bem vão ter tendencialmente menos dores. Isto pode parecer estranho, mas faz todo o sentido, porque a dor é uma experiência multifatorial e não depende apenas de questões fisiológicas ou até fisionómicas, nomeadamente lesão nos tecidos. Há muito mais para além disso e a questão psicoemocional é de facto uma das mais importantes a ter em conta quando temos dor. Muitas das vezes começamos com dores porque temos uma lesão, entretanto a lesão vai-se embora, mas porque a dor já é crónica, mantém-se, apesar de os tecidos em si já estarem bem. Ok, voltando às mochilas, há aqui outra ideia que foi criada de que as mochilas devem ser usadas cá em cima, portanto na parte mais superior das costas. Ora, para além de não haver qualquer prova de que isto seja verdade, há muitos estudos que confirmam que o sítio certo para a mochila estar é na zona central ou a nível da bacia. Agora, se o seu filho ou a sua filha quiserem andar com a mochila só num ombro porque isso dá um grande estilo, diga-lhes que isso de facto é errado, porque repare, o facto do corpo estar inclinado mais para um lado não é propriamente um problema, porque pode usar de uma vez do lado direito, de outra vez do lado esquerdo e acaba por compensar. Eu pessoalmente não gosto muito desta ideia, gosto de uma mochila que seja usada nos dois ombros, mas o maior problema de usar só num ombro tem a ver com a pressão que a alça da mochila provoca nesta região aqui, que é uma região que é muito rica em artérias, em veias e em nervos, o que faz com que esta compressão só de um lado possa ser superior àquilo que deveria ser. E mesmo que não comprima veias, artérias ou até nervos, porque os nervos até são muito profundos, vai acabar por reduzir um bocadinho o afluxo sanguíneo na zona da pele. Ora, se o afluxo sanguíneo reduz, é muito mais provável nós termos dor nessa zona por causa disso.
E isto é fácil de perceber se os órgãos, os músculos, as articulações não estiverem bem alimentadas, nutridas através do afluxo sanguíneo, a pele sofre do mesmo problema se tiver um fraco aporte sanguíneo. E se nós tivermos a mochila só de um lado, isso vai acontecer. E obviamente quanto maior for o peso da mochila, neste caso, pior. E depois disto voltamos ao Serviço Nacional de Saúde, que nos dá aqui algumas consequências que o peso das mochilas tem, como por exemplo a curto prazo dores nas costas e no pescoço, já percebemos que isso não é verdade. A médio prazo, alteração da marcha e da postura, o que não é inteiramente mentira. Quanto maior for o peso que nós temos numa mochila, maior a inclinação que temos que ter para a frente para não cairmos para trás. E se é verdade que o peso das mochilas pode alterar um pouco a dinâmica da nossa postura, ou neste caso da postura das crianças, também é verdade que isso não tem, em princípio, qualquer relação com ter mais dores. Eu sei que pode parecer contraintuitivo, mas nem sempre quando temos uma alteração postural temos dor. Basta olhar para uma pessoa que tenha uma escoliose ou até para uma pessoa mais velha que tenha uma grande corcunda e nem todas têm dores. E aliás, pela minha experiência, são mais as pessoas com alterações posturais que não têm dores do que aquelas que têm, porque o fator preditivo não tem a ver com a alteração da postura, mas sim com a falta de ativação muscular. Ainda assim, se estiver muito preocupado com isto, relativamente ao seu filho, pode comprar uma daquelas mochilas que tem um suporte abdominal que acaba por conter um pouco esta postura para a frente. E voltando aqui ao Serviço Nacional de Saúde, eles dizem-nos que as consequências a longo prazo são lesões degenerativas da coluna que alteram o crescimento do corpo. Meus amigos, isto não é verdade, não há qualquer prova que isto seja verdade e era interessante o Serviço Nacional de Saúde fazer uma boa abordagem a este tema com base na evidência científica e não com base no senso comum, porque a lógica muitas vezes pode ser verdadeira, mas os estudos têm que confirmar isto e os estudos não confirmam e, portanto, isto não pode ser dito desta forma. Eles agora falam aqui de algumas possíveis soluções, uma delas é usar uma mochila de rodinhas. Eu pessoalmente não sou grande fã desta ideia, porque as crianças têm que ter a capacidade de arcar ou de acartar uma mochila que tenha 10, 15, 20%, 30% do seu peso do corpo. E, portanto, se nós quisermos dar mais capacidade física às crianças para aguentarem isto, sou todo a favor. Se nós quisermos reduzir ao máximo o peso para evitar que as crianças tenham dor, isto não é diferente de nós termos uma atividade qualquer do nosso dia-a-dia que nos cause algum desconforto, algum cansaço, alguma fadiga e reduzimos esse esforço com a ideia de que isso vai nos dar mais qualidade de vida. Vai nos dar mais qualidade de vida a curto prazo porque vamos aumentar o nosso conforto, mas a longo prazo vamos ficar prejudicados. Eles também dão outras indicações, como por exemplo usar a mochila carregada à altura do dorso. De facto já falámos sobre isto, portanto a parte média das costas ou até mesmo na zona da bacia. Dizem para usar as duas alças da mochila, de acordo, e todas as outras indicações são para reduzir a carga ou reduzir o tempo que a criança passa com a mochila às costas. Como já disse ainda há pouco, acho que reduzir o esforço que as crianças estão sujeitas não deve ser a nossa principal abordagem. Devemos primeiro capacitá-las e depois, a curto prazo, talvez seja uma boa opção, mas a longo prazo de maneira nenhuma. E no fim, tomam aqui algumas medidas que foram aprovadas pelo Governo, nomeadamente a disponibilização de cacifes para as crianças, a utilização gradual de recursos digitais, e eu sou todo a favor desta digitalização dos manuais das crianças, justamente porque não faz sentido hoje em dia estarem a carregar manuais, mas não pela questão do carregar, não pela questão da carga e do esforço que estão sujeitas, porque o mais importante não é tanto reduzir a carga física à criança, mas sim dar-lhe a capacidade física para ela aguentar isto. Se nós estamos a reduzir gradualmente a carga que as crianças têm de fazer durante o dia, o que é que estamos a fazer no fundo? Estamos a reduzir a capacidade física que elas têm. Se elas não fazem este esforço, então o que é que elas fazem? Se são sedentárias, este é provavelmente o único esforço que fazem. E há estudos que indicam que isto pode ser considerado, o carregar a mochila pode ser considerado uma atividade física, um exercício físico, ou pelo menos semelhante a isso, porque usam mais peso do que aquele que é o próprio peso. E isso pode ser vantajoso de uma série de pontos de vista, nomeadamente do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista da força, do ponto de vista da resistência. E, portanto, faz sentido olhar para isto de um outro prisma, não tanto que as crianças estão a ser flageladas com as mochilas que estão super pesadas, mas que as mochilas podem ser um fator de atividade física que faz parte do dia-a-dia, juntamente com a atividade física portanto, das aulas, nomeadamente de educação física, ou até de algum desporto que a criança faça. Assim, meus amigos, foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se ainda não fizeram gosto neste vídeo, façam, subscrevam o canal se ainda não estão inscritos. Da minha parte é tudo, um grande abraço e até à próxima.